Oi, Floritas, sejam bem-vindas para mais um diário de TCC, agora de fato no TCC. Eu tava cursando até agora a introdução ao TCC e nesse semestre eu vou cursar a disciplina e eu estou começando de fato o projeto. No primeiro semestre foi algo mais de pesquisa, monografia, primeiras análises do terreno, essas questões assim mais conceituais e de contexto, e agora vamos começar em si o projeto. Para quem não me conhece, sou estudante de arquitetura da UFMG, vou me formar agora no final do ano e estou desenvolvendo o meu TCC agora, então estou fazendo um diário de TCC. Se você não viu algum vídeo desse diário, vou deixar a playlist aqui embaixo para você ir lá acompanhar os outros vídeos, desse meu primeiro vídeo, minhas primeiras ideias e o desenvolvimento disso até agora, e a partir de agora vamos ter de fato o projeto do meu TCC. Estou assim na etapa de croquis, assim, de setorização. Já fiz alguns, eu tô usando o tablet do meu namorado pra fazer alguns croquis, fiz algumas coisas à mão. Hoje eu tenho minha segunda orientação desse semestre. A primeira foi mais pra ter um contexto geral, assim, que a gente ia desenvolver ao longo desse semestre, e agora eu vou mostrar os croquis que eu desenvolvi até agora. Como eu disse, eu fiz alguns na mão e alguns no tablet, mas foram só plantas. Eu tenho um tempinho agora antes de sair pra orientação, então eu vou tentar fazer um croquis em corte antes de ir, para poder ter uma visão melhor também em corte. Vou mostrar para vocês o que eu desenvolvi rapidinho até agora e depois eu tento mostrar para vocês eu desenvolvendo esse corte, se der tempo, porque eu tenho que tomar café ainda antes de ir, eu tenho só 1 hora. Então aqui a gente tem o primeiro croquis à mão que eu fiz, separando por pavimentos. Esse aqui é o terreno que tá em preto. Aqui a gente tem a escola. Eu quero fazer uma ligação entre a escola e o equipamento que eu tô propondo. Eu dividi esse croquis em níveis. Então, em cinza nós temos o subsolo. Aí depois nós temos o térreo, que é em rosinha, vermelho, sei lá. E depois nós temos mais 2 pavimentos em laranja aqui. Então, a ideia é ter a praça, né? Vários acessos. E é isso, basicamente. E esse subsolo aqui ficaria no nível dessa rua, porque tem uma pirambeira, né, que eu já mostrei pra vocês, é aqui e aqui, então esse subsolo, que seria mais o auditório, ficaria no nível dessa rua, e é subsolo em relação ao térreo, que é o nível dessa rua. Aí, no papel foi isso. Vocês estão me vendo aqui atrás, mas eu acho que dá pra entender. No tablet, eu fiz os mesmos croquis, vamos dizer assim, a partir daquele meu croquis no papel, e fui detalhando mais o que vai ter em cada pavimento. Então, por exemplo, aqui no auditório a gente tem recepção, bilheteria, foyer, auditório. Aqui temos parte de biblioteca, que é ligada à escola, serviço, administração, recepção, as lojas ligadas com a praça. Aí passamos pro próximo pavimento, que é os mais privados, né, em laranja. Tem salas de aula, sala de oficina, parte de exposições, enfim, salas multiuso. Depois temos mais um pavimento com creche, administração, coworking, sala de informática, TI, essas coisas mais privadas ainda. Então essa ideia, quanto mais sobe pavimento, mais privado vai ficando o programa da minha proposta. Aí eu quero fazer um corte à mão mesmo, sem detalhar muito, só para ter noção dessa questão do subsolo, que esse aqui nível da rua de baixo e esse aqui, o térreo, seria no nível da rua de cima, sabe? Então, só para mostrar melhor essa minha ideia. Gente, muito rapidinho eu fiz esses cortes. Esse foi meio que um estudo de circulação vertical. Aqui tem dividido por pavimentos a partir dessa planta, né? Então, para seguir uma proporção, eu gosto de sobrepor as plantas assim, sabe? E marcar aqui o final do terreno e aqui o início do terreno, vamos dizer assim. Essa folha também dá pra sobrepor, ela tem uma transparência boa. Mas se você não tiver uma folha que dá pra sobrepor assim, papel manteiga, é muito bom pra isso. Você pode fazer essa técnica de colocar assim e com a ajuda da régua fazer o final do terreno e o início do terreno onde o corte tá passando, vamos dizer assim. Não precisa ficar perfeito, é só pra ter uma proporção do negócio. Aí eu puxei aqui as linhas
de cada pavimento, né, para poder entender melhor onde eles se encontram. Tá bem quadradão assim, ainda de início, porque eu não estudei volumetria, mas é só pra ver o que liga aqui, sabe? Onde vai acontecer mais ou menos a circulação vertical, aqui, por exemplo, da rua, e onde mais ou menos vai ter corte no terreno, enfim. Nesse caso, nós vamos ter um bom corte aqui, esse minha ideia inicial, né? Esse aqui é o perfil natural do terreno, mais ou menos desenhado, e iria cortar essa parte. Aí eu representei aqui o novo terreno, vamos dizer assim, que aqui teria esse corte, né? E aqui, com o afastamento da rua, seria uma praça pro auditório, enfim, e as outras questões que eu mostrei pra vocês lá em cima, que são mais privadas. No térreo tem as partes das lojas, que ainda é público, tem outra praça, espaço de praça, parque, jardim, enfim. Em cima, aqui ficam os mais privados ainda, que seria salas de aula, informática, coisas do tipo. E a ligação aqui com a escola existente. Vou levar isso para orientação de hoje, vamos ver o que o professor vai falar. E vou levar também o tablet com os outros croquis. Mais um dia de diário de TCC, gente. Depois daquela orientação, eu comecei a fazer algumas coisas. O professor falou para eu seguir com o que eu tô pensando nos croquis, só que agora tentar fazer na escala mais certinha, ver se tudo vai caber bonitinho, do jeito que eu pensei, enfim, porque eu fiz mais um estudo geral, assim, de setorização e tudo mais, de perceber o que ambiente vai ficar ligado com o que e tal, um diagrama, vamos dizer assim. E agora eu tô tentando passar pro computador isso tudo, então com as medidas certinhas de cada cômodo, tentando pensar mais na parte da estrutura, não da estrutura em si, mas de um jeito que talvez possa funcionar, tem mais chance de funcionar na vida real, sabe? Pra depois talvez eu conversar com o professor de estruturas e ver se vai dar certo, porque na minha proposta vai ter um arrimo grande, né? Vai cortar bastante o terreno e vai gerar um arrimo por causa daquela parte do subsolo do anfiteatro. Então ele pediu para eu construir o restante dos pavimentos pensando um pouco na estrutura desse arrimo. Ontem eu comecei a fazer isso, fiz bem pouquinho. Confesso que tá um pouco difícil, mas tô indo. Então eu vou mostrar pra vocês hoje. Eu quero focar hoje no TCC pelo menos umas 3 horas, 2 horas e meia. Vamos ver. Se eu começar agora, eu termino 8h30. Então eu vou começar agora a desenvolver, vamos dizer assim, mais em formato de planta técnica mesmo. Gente, primeira hora de Pomodoro concluída. Coloquei o Pomodoro de crepúsculo ali no cantinho pra poder ir escutando. Mas o que eu fiz até agora? Vou mostrar no 3D que eu acho que dá pra compreender melhor. Aqui temos o acesso à rua de baixo. E aqui seria o auditório com recepção, foyer, enfim. Aí aqui seria um terraço. Então aqui teria guarda-corpo e o elevador pararia aqui, e talvez alguma coisa translúcida nesse andar. Sairia aqui pro terraço e subiria pro próximo nível.
que aqui também a gente tem acesso a outro terraço, extensão de uma praça, algo do tipo. Tá bem inicial, gente. Eu tô testando os meus croquis e tô vendo que muita coisa tá dando errado. Então é nessa hora que a gente chora, porque você idealiza uma coisa no croquis que na realidade não funciona, na vida real não funciona. Porque eu fiz as coisas muito grandes no croquis, sabe? Uma escala muito grande. E eu chego aqui, os espaços que eu planejei são pequenos. Então acaba que as coisas ficam mais longe uma da outra, igual esse bloco aqui, meio que aqui já meio que ligaria com a escola, mas não vai dar porque tá muito embaixo. Tem que ver questão de rampa também, essas coisas, mas é só pra ter uma ideia. E aqui já seria a parte que seria ligada a essa rua. Eu tô pensando ainda se arredo mais pra frente, onde eu vou colocar, que seria acesso por essa rua e pela rua de onde tá a escola, sabe? Então, eu tô avaliando isso. Aí, em planta, ficou assim: acesso, recepção, foyer, anfiteatro. O formato das coisas, volumetria, eu tenho que pensar ainda também. Aí, aqui vem circulação vertical, que sobe pro segundo piso. Antes disso aqui, a gente tem um outro piso que eu tenho que inserir aqui, que seria o do terraço aqui, o primeiro terraço. Aí tem esse piso com esse segundo terraço e depois a gente vem pro da loja, enfim. Mas tá bem abaixo, né? Então eu tô revendo algumas coisas. Vou fazer uma pausa agora de uns 20 minutos e volto. A minha pausa, assim, do jogar esse joguinho aqui de hotel, gente, eu jogava há muito tempo atrás. Infância, adolescência, num tablet muito antigo que a gente tinha. Esse jogo é muito velho, que ele é de hotel. Aí você vai só construindo os ambientes, sabe? Pegando as moedinhas e ampliando. Não é nada além disso, mas eu gosto de ver as coisas se ampliando e eu ficando com vários ambientes no meu hotel e planejando a decoração, as plantinhas que eu vou pôr no meio dos cômodos. Chama Story Hotel ou Hotel Store, não sei, alguma coisa assim. E fiz um cafezinho gelado com doce de leite na borda e biscoitinho de maisena, porque eu já tomei café da tarde, só que eu fiquei com fome e eu não vou jantar agora às 6 horas da tarde. Então é isso que temos pra agora. Eu vou ver um vídeo no YouTube depois que eu atualizar isso aqui. E depois eu volto pro TCC. Voltando pro meu quarto com o que sobrou do meu café gelado pra mais um pomodoro. Vou dar continuidade aqui, mas dessa vez não vou gravar, porque o celular tá descarregando. Aí eu vou deixar ele carregando, fazer o pomodoro. E depois, no último, se ele tiver carregado, eu gravo pra vocês. Mas assim, estarei nesse lugar aqui. Estarei aqui nesse meio tempo que o celular vai estar carregando, ok? Ela, de fato, não gostou de ter lido esse livro, sabe? Tipo assim, ela não tirou prazer na hora de estar lendo, apesar de ela ter gostado. 3 horas diárias de dedicação ao TCC finalizada. Gente, tem questões sobre a minha distribuição das coisas. Mas assim, está indo, sabe? Processos. Já tenho isso tudo aqui pronto. Mas eu não nomeei os ambientes ainda. Eu fui fazendo sem nomear os ambientes, definindo o que cada coisa é. E depois eu vou tentar distribuir os ambientes dentro da forma que eu tô criando. Mas tem a divisão de alguns. Igual o subsolo, o que tá mais... O primeiro subsolo, assim, tá mais definido. A gente sobe pra cá, que é a parte do auditório, né? Aí a gente sobe mais um pouco. Temos aqui um hall, assim, de descanso, enfim, espera, com exposição. Aqui seria parte setor administrativo, parte, vamos dizer, parte serviço ou sanitários, enfim, eu tenho que pensar ainda, porque eu tenho que ver onde vai ficar também os sanitários para ver parede hidráulica. Aí depois nós temos essa parte, continua o hall, segue mais um andar de exposição. Aqui não defini isso, só fui desenhando. E aqui também é meio que esse aqui é conectado com o de baixo, sabe? Eles têm uma continuidade. Aí no 3D tem um desnível entre eles que eu teria que fazer uma rampa aqui, ó, ou algo assim. Não sei se funcionaria, que talvez seria a recepção dessa rua aqui, que aqui seria a praça, né, o acesso por essa rua. Aqui o acesso por essa rua e aqui teria uma praça com uma recepção pro prédio em si, aqui lojas. E eu queria fazer a biblioteca ligada com a escola, lembra? Só que aqui pra cá tá muito longe, então pensei em fazer um bloco separado, talvez ligando esse prédio com esse.
a parte de uma passarela. E pela escola ser uma ligação mais térrea, sabe? Não sei, eu tenho que ver também onde fica a biblioteca nessa escola. Então amanhã eu tenho que ligar lá pra ver onde fica, mais ou menos, tentar saber ou pedir um e-mail da escola, porque eu acho difícil. Se não der, eu vou ter que visitar lá e me complica, mas tá complexo essa situação aqui. Mas por hoje vai ser isso. Não gravei pra vocês que eu tava super focada e meu celular tava carregando, igual eu falei, né? Mas depois que ele carregou, eu foquei completamente. Então, não gravei mais por hoje. Foi isso. Vejo vocês amanhã ou depois. Passando por aqui para finalmente finalizar esse vídeo. Eu não fui pra orientação na semana que eu tava gravando esse vídeo. Então, assim, só desenvolvi aqueles 3D, aquelas plantas. O tanto que eu mostrei pra vocês. Essa semana eu vou pra orientação, vou mostrar aquilo que eu fiz, desenvolvi mais um pouco mais, acrescentei um pouco mais, mas isso eu vou mostrar no próximo diário de TCC, então eu vou finalizar esse vlog pra começar já hoje pra vocês. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal, por aqui eu trago muitos vlogs da minha rotina, falo um pouco sobre livros e tento trazer algumas dicas sobre a faculdade de arquitetura pra vocês, mostrando um pouco como é que é a vida de uma estudante de arquitetura que tá fazendo TCC. Então se você gosta desse assunto, te convido a se inscrever aqui no canal, deixe seu comentário e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!